Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, com chuva, essa chuva maravilhosa, limpando a nossa atmosfera, tornando tudo mais leve, não é? Bom, enquanto vocês não chegam, vamos fazer uma oração. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, transformando os espinhos em flores do meu dever. Ó Pai, não se esqueça de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor, Senhor. Que assim seja. Bom, nossa, meu amigo Renato já está aí, seja bem-vindo, Moagre. Hoje estamos indo para o capítulo 5 do nosso livro, Horizontes da Fala. O tema que nós estaremos falando hoje são os sons articulados. Para iniciar este capítulo, Miramês nos diz que não deve faltar nas articulações dos sons o sublime magnetismo da alegria. Quando eu li esta frase, o magnetismo da alegria, eu quis ilustrar com essa imagem de Jesus junto às crianças. Eu acho que essa imagem representa muito bem todo esse magnetismo de Jesus, esse seu magnetismo de amor e essa alegria das crianças. Então, acho que essa imagem consegue passar um pouco para a gente o que Miramês quis dizer quando ele disse que não deve faltar em nossa fala esse magnetismo da alegria. Bom, mas como toda noite, eu li boa noite, Moab. Como todo encontro que temos feito nas segundas-feiras, eu sempre escolho alguma palavra, alguma ideia do texto de Miramês para a gente estar falando um pouquinho, para que a gente não fique preso apenas no livro, E vamos fazer a mesma coisa hoje com essa primeira frase, o magnetismo. A gente ouve falar tanto em magnetismo, principalmente na doutrina espírita, não é mesmo? O magnetismo nada mais é do que uma lei natural. Quem já não fez experiências com ímã, na escola? Quem nunca pegou uma escova, penteou seus cabelos e tentou pegar aqueles papeizinhos, aqueles papeizinhos grudando no pente, nada mais é do que aquela força magnética, a eletricidade que nós temos ali também no nosso corpo. E nós vamos estar falando, então, um pouquinho desse magnetismo, como essa lei da natureza, que é inclusive mencionado no livro A Gênese, só que também de uma característica intrínseca do magnetismo, que é essa atração e repulsão, que na realidade explica muito bem a simpatia que nós sentimos ou deixamos de sentir em relação a alguém. Vocês já perceberam que quando às vezes conhecemos alguém pela primeira vez e vem aquela sensação agradável, simpatia, nossa, parece que eu conheço essa pessoa, ou então uma antipatia, nossa, mas não bati com fulano. O magnetismo ele explica muito bem isso, essa questão de atração e repulsão. Mas a gente vai estar falando principalmente da questão do fluido magnético, que todos nós somos portadores desse fluido magnético. E quem participa aqui conosco desses estudos, que é da nossa casa, Espírito Francisco de Assis, quem já participou comigo dos cursos de mediunidade, já me ouviram falar do Mesmer, Franz Anton Mesmer, que no século XVIII ele conseguiu demonstrar a força curadora através do magnetismo animal. Esse magnetismo animal, como já falei, todos nós somos portadores. O Mesmer era um médico austríaco, e ele afirmou que todo ser vivo é dotado de um fluido magnético que dá ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã. Só que esse fluido, sob um controle, sob uma força de vontade poderosa direcionando, poderia ser usado com uma finalidade
terapêutica. E Mesmer, para comprovar isso, ele fez muitas experiências, muitas. Só que essas experiências, essas práticas terapêuticas que Mesmer fez, estavam incomodando muito a classe médica, porque eram verdadeiros espetáculos, chamava a atenção mesmo das pessoas. E por que não chamar a atenção? Olha só, Mesmer no século XVIII. Se a gente for um pouquinho adiante no século XIX, nós também não tivemos espetáculos chamando a atenção da humanidade através das mesas girantes? Pois é, Mesmer também chamou a atenção através de suas experiências práticas de terapias, buscando a cura, querendo demonstrar a cura magnética que era possível através desse fluido que todos somos portadores. Uns em maior nível, né, num nível mais elevado, e outros em menor nível. Quem se interessar por esse assunto, eu sempre falo para o pessoal, eu indico, tem um filme que se chama Mesmer, Magnetismo Selvagem. Ali dá para a gente ter uma ideia de como eram feitas as experiências de Mesmer, né? Então, quem quiser ter uma ideia, procure esse filme, Mesmer, Magnetismo Selvagem, que vocês vão ter uma boa ilustração de como era feito tudo aquilo. E, logo adiante, no século XIX, nós vamos encontrar nada mais, nada menos, do que o nosso Hipólito Rivail, o Kardec, como um grande estudante desse magnetismo que Mesmer nos apresentou. Kardec, ele estudou, gente, por mais de 30 anos a questão do magnetismo. Tanto que na sua Revista Espírita de 1869, ele afirma que o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma a outra. Daí dá para a gente ver tal importância do magnetismo para a gente compreender vários fenômenos, várias situações que ocorrem em nossa vida. Bom, nesse mesmo trecho ainda, Miramês nos fala que falar a alguém sem amor é o mesmo que doar algo a alguém com as mãos fechadas. Vamos pensar nessa questão do magnetismo da alegria, né? Nessa questão da simpatia. Existe essa atração e repulsão. Como que eu vou falar a alguém sem este amor, sem essa vibração, sem esse sentimento aqui no meu coração? Não vai ter jeito, não vai ter essa simpatia, não vai ter esse magnetismo, eu não vou estar envolvendo a pessoa. É a mesma coisa que eu querer doar algo, mas estar com a mão fechada. Vocês já viram isso? Quando a pessoa está sem querer dar, né? Assim, nossa, não está querendo dar. Você vê pela expressão da pessoa que ela não queria fazer aquilo, ela não queria doar aquilo. E esse doar aquilo, tanto pode ser algo físico, como da própria pessoa, como doar do seu tempo, né? Ouvindo o outro, estando ao lado do outro, dando um pouquinho de atenção. É mais ou menos por aí que a gente vai vendo essa questão de doar com as mãos fechadas. Então, Miramês continua. Aqueles antigos, como vai, bom dia, tudo bem, boa noite, são meios através dos quais, com o poder da palavra, poderás vitalizar o companheiro e receber dele a mesma doação energética. Olha só, simples frases de um bom dia, como vai, tudo bem, é capaz de vitalizar, de dar vida, de encher a pessoa de vida. Mas aquela pessoa também recebe, e assim existe esta doação energética. E eu vou dizer que isso é recíproco, que a gente já aprendeu, que é de um para o outro, certo? E como a gente está escolhido para a gente estar falando esta noite sobre magnetismo, olha só, Miramês nos dá uma deixa, ele fala da doação energética. E todos nós conhecemos muito bem essa doação energética como passe que nós recebemos na nossa casa espírita. Pois bem, vamos falar um pouquinho deste fluido vital, então, deste fluido magnético que é transmitido nos passes, quando nós somos beneficiados através dessa doação energética. Quem já fez o curso lá de mediunidade também comigo já ouviu a gente está explicando que a gente pode classificar o passe em 3 tipos, né?
Nós temos aquele passe humano, que a gente fala que é o magnetismo humano, que ocorre pelo próprio fluido vital, né, do magnetizador. Temos um passe espiritual, ou magnetismo espiritual, que é pelos fluidos dos espíritos que estão agindo diretamente sobre o encarnado, sem nenhum intermediário. E isso acontece muito, gente, enquanto nós estamos lá participando dos estudos, participando das palestras, enquanto a gente está ali, até mesmo agora, participando de um estudo como esse, podemos estar sendo, sim, beneficiados através de um passe espiritual. E temos um magnetismo misto, ou seja, o passe misto, ou humano espiritual, que é o fluido espiritual combinado com o fluido humano. É esse passe que é utilizado nas casas espíritas, tá? Nós usamos deste passe misto. E a gente precisa lembrar que todo médium passista, ele é um instrumento da espiritualidade, porque não é ele que promove a cura, mas sim a providência divina, tá? Então, quando o passista está ali pondo suas mãos sobre aquele paciente, ele se coloca à disposição da espiritualidade amiga numa atitude de prece e de confiança no poder divino. Ele está ali conduzindo energias poderosas que poderão favorecer a cura daquele receptor. Olha só, essas energias poderão favorecer a cura. Eu não disse que elas vão promover a cura. Por que poderão? Porque depende, gente, do paciente que está recebendo essa transfusão de energias. Depende do receptor. Nós já falamos tanto disso, né, da atitude do receptor quando ele está recebendo um passe. Às vezes, está ali sentadinho, né, recebendo aquele passe, mas a cabeça está tão longe. Está lá nos problemas dele, nos problemas domésticos, ou nos problemas profissionais, ou então pensando, nossa, na hora de sair daqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acabar. Ou seja, não está ali presente naquele momento de cura. Ele só vai ser beneficiado, né, se for por merecimento dele, se ele estiver em atitude de prece, se ele estiver com a sua vontade voltada para aquele momento, canalizando, recebendo todas aquelas energias benéficas. Se ele não estiver nessa atitude, que eu digo ativa, porque ele que vai fazer com que atue essa energia nele, ele não vai ser beneficiado, tá? Tanto é que a gente pode lembrar, como eu falei assim, uma atitude ativa, a gente pode lembrar das passagens de curas de Jesus, né? Sempre que ele promovia uma cura, na maioria das vezes, o que ele dizia? Vá, a tua fé te curou. Ou seja, é a fé do indivíduo, era aquela atitude ativa de receber aquela cura que permitia que ocorresse algo diferente no seu organismo, certo? Muito bem. Miramês continua. Por enquanto, você não pode imaginar o quanto que você poderia receber em se tratando de almas que já armazenam no coração rutilantes dotes espirituais. Muito mais. O que ele quis dizer aqui? Que quando esse bom dia, como vai, tudo bem, vem de uma pessoa, vem de uma alma que já traz esses dotes espirituais armazenados em seu coração, e que a gente recebe, a gente não consegue nem imaginar. É muito mais do que um bom dia, é muito mais do que um como vai, do que um tudo bem. E a gente sabe disso, porque há pessoas que a gente tem prazer de estar ao lado, tem pessoas que a gente se sente bem em estar na companhia delas, em ouvi-las falar. Isto exemplifica muito bem o que Miramês quis dizer aqui para a gente, porque armazenam no coração esses dotes espirituais. Vejam bem, mais uma vez, a questão do coração. Nós já falamos aqui das duas asas, né? Inteligência e coração. O moral e o intelecto. Razão e fé estão definitivamente unidas nessa estrutura da nossa alma humana como partes inseparáveis. Fica evidente, então, gente, toda tarefa de cura nasce das profundezas do coração. E elas precisam ser acalentadas na base da nossa fé, na base do amor puro, para que tudo isso ocorra. Vejam só,
A gente aqui falando do livro Horizontes da Fala, e aonde que Miramês nos leva nas reflexões que podemos fazer em cima do seu texto, não é mesmo? Vejam só, ele continua dizendo que a palavra educada de um iniciado, esse que traz esses dotes espirituais no coração, produz os efeitos da acupuntura e de determinados exercícios rítmicos que liberam a energia coagulada em determinados pontos do corpo. O que será que ele quis dizer com isso? Olha, a palavra educada é similar àquela acupuntura que a gente faz e que libera aquela energia que estava ali estagnando o nosso corpo físico. Quem já fez acupuntura sabe muito bem como é isso, né? Às vezes a gente chega lá com dor, ou às vezes com algum problema emocional, aí o fisioterapeuta coloca as agulhinhas ali nos pontos certos, e dali a pouco, dali a alguns minutos, tudo parece que vai acalmando, a dor vai serenando, aquelas emoções turbulentas vão se acalmando, e aquela energia flui. Porque quando ele fala em energia coagulada, é porque nós mesmos, através dos nossos atos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, através desses sentimentos de mágoa, de ressentimento, de rancor, raiva, ira, irritação, impaciência, nós mesmos vamos fazendo esses bloqueios em nosso corpo energético e isso passa para o nosso corpo físico. Imagine um rio, tá? Um peixe de água, né? Um riozinho, e você vai ali colocando pedras, 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 você vai estagnando, você impede que aquela água corra, que ela flua. O que você está fazendo? Você está bloqueando aquela energia, que aquela água flua para chegar até o oceano. E aquela água vai ficando ali paralisada, estagnada. Vocês já viram água estagnada, parada, né? Como que junta mosca, vira lodo. É mais ou menos isso, essas energias coaguladas em nosso corpo, tá? Vamos entender um pouquinho como que ocorre isso, né? A gente já falou que o passista impõe, então, as mãos sobre o paciente, né? E normalmente é sobre a cabeça dele. Por que será que é sobre a cabeça do receptor? Porque ali nós temos, que as pessoas conhecem como chakra, né? Nós temos um centro de força, que é o centro coronário. E o pessoal que já estudou comigo sabe que eu gosto de brincar que o centro coronário é o gerente. É como se fosse o supervisor. É ele que manda, porque ele comanda todos os outros centros de força. Então, se é ele que comanda todos os outros centros de força, os centros vitais, né, os nossos chakras, fica fácil da gente visualizar, então, como que acontece essa cura, como que acontece o desbloqueio dessas energias coaguladas. Imagine, ele que está comandando. As mãos do passista estão sobrepostas em sua cabeça. E ele comanda todos os centros vitais, e esses centros vitais, eles estão entrelaçados em nosso perispírito e no nosso corpo físico, através daqueles plexos nervosos, né? Parece um emaranhado, né? Então, são vários plexos nervosos que a gente tem no nosso corpo físico. E esses plexos nervosos estão interligando todo o nosso sistema físico e etérico. Então, gente, essas forças radiantes, esse fluido magnético, esse fluido vital, eles vão estar circulando por todo o nosso organismo físico. Eles vão estar circulando em trilhões de células e vão estar substituindo as células malsãs por células sadias. Mas a gente não pode esquecer que a cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Foi o que eu disse. Jesus dizia, vá, a tua fé te curou. Ou seja, eu sou o autor da minha cura. Na realidade, gente, é uma autocura. Se eu não der facilidade para que isso aconteça, se não for do meu merecimento, se eu não usar daquela força poderosa da vontade para que ocorra a cura em mim, ela não estará ocorrendo. Eu preciso fazer isso para que essa energia coagulada se desbloqueie, se desfaça. É como se um desses centros de força estivesse
bloqueado com aquelas pedras que eu falei para vocês, impedindo que esse feixe de energia passe através de todo o centro de força, impede com que ele atinja todos os órgãos e chegue até o órgão danificado para que ali promova a cura. Vamos dando uma continuidade no que Mira mesmo nos falou. Ele diz assim, que além de liberar, né, essas energias coaguladas, essa palavra educada também vai estimular em quem ouve, como em quem fala também, um alcance maior na aquisição da fé. Gente, presta atenção. A palavra educada, além de estar promovendo esse magnetismo dessa palavra, estar promovendo toda essa cura no meu corpo, tanto físico quanto etérico, ainda vou estar alcançando um maior poder na aquisição da minha fé. Puxa vida, gente, olha só. A gente sabe, eu já falei aqui, que a tarefa da cura vai nascer das profundezas do coração e que ela precisa ser acalentada na base da fé. Na base da fé. Vejam só. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, é um capítulo que fala sobre a fé. E o Espírito Protetor diz ali que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. Pois é através da fé que o magnetismo cura e produz esses fenômenos que no passado eram chamados de milagres. Vejam como está tudo interligado. O magnetismo, poder da fé em ação. E esse magnetismo vai estar curando. Mas vamos pensar bem. Se o Miramês está me dizendo que essa palavra educada pode proporcionar, tanto em quem fala quanto em quem ouve, um alcance maior na aquisição dessa fé, por que a gente não aproveita, gente, essa oportunidade da palavra educada, de aprender a falar com esse magnetismo da alegria, aprendendo nesses estudos que a gente está fazendo toda segunda-feira, a importância da educação da fala. Vejam só, se através da fala educada a gente vai conseguir um alcance maior da fé. E olha que a fé, gente, essa confiança é um trabalho que é feito em cada um de nós. Eu não tenho como passar a minha fé para você, ou você passar a sua fé para mim. É um trabalho que nós vamos realizando em nós mesmos. É um trabalho árduo, como você cuidar de uma plantinha, tá? Você vai cuidar do solo, você planta a sementinha, você vai cuidando dela, jogando água, vai tirando todas aquelas ervas daninhas. É isso que a gente tem que fazer, cuidar desse solo, que é o nosso coração, plantar ali a sementinha da fé, tá? Porque é aquela fé que Jesus nos diz lá em Mateus 17. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha, sai daqui e vai para lá. E ela vai. E nada nos será impossível. Mas para isso a gente precisa trabalhar, se esforçar. Tá? Continuando ainda aí com o Miramês, eles estão dizendo para a gente que essa fé que a gente pode alcançar através dessa palavra educada, é um dos exemplos, né? Ela faz vibrar com vigor o centro de força. São esses chakras que nós temos, né? Que são milhares, tá, gente? São centenas de chakras, mas a gente sempre fala desses 7 principais. E esse centro de força, através dessa fé, vão estar acionando as nossas glândulas internas na segregação de hormônios, garantindo assim o bem-estar indizível ao coração. Vejam só, eu fico assim cada vez mais fascinada. Eles nos dão a receita, eles nos dão de mão beijada tudo que a gente pode fazer para estar em equilíbrio, para encontrar esse bem-estar. Mas a gente é tão... somos imperfeitos ainda, somos crianças espirituais, como diz o Fred, né? A gente insiste muito em estar falhando os nossos erros. Por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha que a gente deve fazer todos os dias, né? E aqui, olha só, esse centro de forças, vibrando com mais vigor, vão estar acionando essas glândulas. Cada centro de força ele está ligado a um órgão do nosso corpo físico. Como será isso tudo em harmonia?
Vamos lembrar lá do capítulo 3, quando a gente falou dos centros de força, quando a gente citou como exemplo a irmã Clara, do livro dos Mensageiros, quando ela empresta, quando ela abre os seus braços em oração, e ela começa a se iluminar com várias tonalidades de cores, como se fosse um verdadeiro arco-íris, porque ela tinha ali já o equilíbrio dos seus centros de força. Bom, para a gente conseguir todo esse bem-estar que ele fala aqui, garantindo essa leveza no nosso coração, a gente pode começar agora, educando o nosso próprio falar, não é mesmo? Pois bem, Jesus, ele era mestre nessa arte de falar, curando, instruindo, libertando corações. E ele dizia aos seus discípulos: vós que me acompanhais, podeis fazer muito mais até do que eu estou fazendo. É um convite de Jesus. Ele nos fala, ele nos convida a colocar em prática todo o seu ensinamento. Nós podemos, nós somos luz, já dizia Jesus, nós já falamos sobre isso. E não podemos esquecer aqui que Mira mesmo diz que a boca do homem é a boca de Deus, a serviço do amor. Se a isso nos acostumarmos, nós vamos estar livres para sempre de todas essas congestões provocadas pelo muito falar. Sabe aquelas palavras mortas, com muito falar, o blá 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 blá, que você não dá tempo do outro se expressar? Pois bem, se a gente souber agora, através dessa palavra educada, usando esse magnetismo da alegria, colocando a nossa boca a serviço do amor, a gente vai estar livre dessas congestões. Nós vamos estar dizimando todas essas energias bloqueadas em nosso organismo. Então, não deixes que a tua boca solte palavras que ofendem, palavras de desânimo, de covardia, de imprudência, palavras de desespero, de ódio, palavras de tristeza. Porque não é esse, gente, o objetivo da função da boca. Nós estamos aprendendo aqui toda segunda-feira. Mas ele ainda nos auxilia, né, o Miramês, dizendo que se por acaso escapulir alguma vez sons não afeitos à moral, não os repitas, pois a correção é serviço do aprendizado. Nós já falamos isso, a escola, a educação, o aprendizado. E se a tua inteligência já alcançou a compreensão de onde procede a palavra, levanta uma tenda de trabalho na área da mente, escreva em letras garrafais na entrada: reformam-se ideias. Pensa bem, reformam-se ideias. E a gente sabe de onde procede a palavra. Lembra que nós já falamos? A boca fala do que o coração está cheio? Pois bem, então, lá na área da mente, vamos levantar uma tenda e bem na entrada a gente vai escrever isso aí para a gente não se esquecer. Reformam-se ideias. Vamos nos propor a reformar as nossas ideias com amor. Sabe, tem uma técnica, não sei se vocês usam, quando você não quer esquecer uma coisa, você põe aqueles bilhetinhos, você põe na geladeira, põe no computador, põe no seu quarto, põe no banheiro. Pois é, aqui, Miranda está nos falando para colocar na entradinha da tenda de trabalho da área da mente. Reformam-se ideias. Ele está nos convidando, então, a reformar as nossas ideias. Porque, terminando, quem fala, fala na presença do Senhor. Então, gente, quem fala, fala na presença do Senhor. Aí, vocês podem estar me perguntando, mas Denise, você falou de magnetismo, você falou de fluido magnético, você falou de passe, mas Denise, nós não estamos indo na casa espírita. E aí? E se eu estiver necessitado de um passe? Se eu precisar liberar essa energia coagulada? Bom, gente, eu acho que essa pandemia está nos ensinando muito. Nós estamos sendo convidados a colocar em prática tudo que nós aprendemos na doutrina espírita. Nós estamos sendo convidados a colocar em prática esse reino de Deus que há em cada um de nós. Nós estamos sendo convidados a encontrar este equilíbrio por nós, espíritos que somos, e sabedores que não estamos sós, que temos nosso anjo guardião, temos bons espíritos que nos acompanham, temos espíritos familiares que também nos auxiliam,
nós temos uma multidão de testemunhas que nos auxiliam. O que fazer? Nós já falamos aqui da importância do sol. O sol, né, como aquele abraço de Deus. Tem uma dica também, eu li num livro espírita, que eu adoro fazer isso. Você está cansado, está estafado, estressado? Abraça uma árvore, sinta a energia da natureza. A natureza, ela nos fornece a sua energia o tempo todo. Quem já fez também o curso de mediunidade já aprendeu que lá na cabine de passe, além dos médiuns passistas, nós temos os técnicos, os espíritos técnicos da medicina auxiliando no passe. E o que eles fazem? Eles trazem dentro de jarras fluidos que eles tiram da própria natureza. Se eles tiram os fluidos da natureza para nos auxiliar no passe, por que nós não podemos fazer isso agora? Você não tem um vasinho de planta em casa que você possa estar sentindo o cheiro? Eu ensinei a minha sobrinha, lá na minha casa, da minha mãe em Gambari, plantei no vaso lavanda. Então, ensinei ela a fazer carinho na planta. Vocês já experimentaram fazer carinho numa lavanda? Usa as palmas das mãos, vai levantando assim, ao redor dela, pede licença, sua mão fica impregnada daquele aroma da lavanda e traz até o nariz, chakra frontal, chakra coronário. Faça toda essa limpeza magnética através da própria planta. O alecrim, gente, alecrim é a erva da alegria. A gente tem tantas plantas medicinais, não é mesmo? Por que não fazer uso delas como os espíritos, os técnicos, né, do passe espírita lá nos auxiliam? Vamos fazer isso, tá? Não vamos desanimar. Vamos estar colocando em prática tudo que nós aprendemos. Vamos usar da meditação, usar da oração e como Moagre nos Moagre, olha ali, Moagre, como Miramês nos convidou aqui, fazer uso da palavra educada, tá bom? Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, Renata, Moagre, Virgínia, querida, Ivanilda, muito obrigada pela presença, e de vocês outros que estão aí no Facebook, que eu não consigo ver o nome de vocês. Muito obrigada pela presença. E estaremos dando continuidade nesse aprendizado juntos, para que a gente possa conseguir colocar isso em prática juntos, tá? Na próxima segunda, se Deus assim permitir. Uma boa semana para todos. Até a próxima semana.